Ambiente de juros altos e de endividamento crescente em alguns segmentos do agro está deixando produtores rurais mais cautelosos na estratégia de aquisição de defensivos agrícolas. Segundo dados da consultoria Agrinvest, por exemplo, até 3 de novembro, 81% do volume de defensivos previsto para a safra 2025-2026 de soja havia sido adquirido. No último ciclo, o total chegava a 88% e há 3 anos a 92%. Então, é sobre esse assunto que eu trago aqui para a conversa agora ao vivo o presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, ele que hoje está presencialmente com a gente aqui no nosso estúdio. Presidente, primeiramente, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, né? Falar sempre do agro é muito gratificante, porque realmente as coisas no agro não andam muito bem. Tem esse desafio aí, né, que eu queria repercutir um pouquinho com o senhor. A ProSoja, inclusive, em algumas oportunidades, chegou a afirmar que o crédito oficial agora cobre menos da safra, de cerca aí de 30% para 20%, né? Como você avalia esse recuo de acesso ao crédito e que impacto, então, de fato, esse movimento nas decisões, qual o impacto que pode ocorrer nas decisões de compra de defensivos agrícolas pelos produtores? Olha, sem dúvida, o crédito está fora da curva para a produção rural, né? Quando nós olharmos para uma Selic de 15% e o juro para o produtor rural adquirir hoje nos juros livres de mercado, chega até 23% o juro ao ano para a produção. Então, realmente, o produtor precisa fazer escolhas e os altos custos de produção diretamente impactam em correção de solo e fertilizantes. São práticas que pesam muito no orçamento do produtor, mas também é o que traz produção. Então, quando a gente olha para esses dois insumos aí, principalmente, há uma redução, nós não temos dúvida disso, porque é o que está impactando. E o crédito de plano safra, ele não rodou como precisava ser rodado, o produtor não teve esse acesso, temos com um número muito abaixo do que o plano safra poderia oferecer para o produtor. Então, tudo isso leva a um menor investimento nas lavouras. Pois é, a gente tem observado, inclusive a gente traz aqui nos nossos telejornais a informação recentemente de que o endividamento rural no país tem atingido valores históricos, né? Muitos produtores têm adiado as compras de insumos, como a gente está conversando aqui, por falta de recursos, por receio de comprometer aí a questão financeira, né, da propriedade, enfim. Na visão da ProSoja, quais são os principais fatores assim estruturais por trás desse endividamento que hoje o produtor rural se encontra e, na sua avaliação, o que precisa mudar para devolver confiança, liquidez para o produtor? Olha, nós temos uma incerteza muito grande. O agro brasileiro é muito grande, muito forte, mas precisa. Nós temos que olhar os juros para o agronegócio mundial, não dentro do país, não dentro do Brasil. Ele é de 2% a 3% para o produtor rural fazer investimento a longo prazo nas suas propriedades e na sua produção. Aqui no Brasil está totalmente fora da curva, nós estamos falando em juros aí, como eu falei anteriormente, até 23% para o produtor. E isso tira, né, com as incertezas de safra, aí, com alguns problemas climáticos que vêm acontecendo, você tira a aptidão para o produtor investir. Então, um dos pontos principais que precisa ser trabalhado na agricultura brasileira é nós termos um seguro agrícola, onde que nós teríamos duas condicionantes muito importantes. Não deixaria o produtor estar endividado, né, numa possível frustração de safra, ele estaria coberto com o seguro agrícola e da outra ponta ele não carregaria dívida, né, e também traria um crédito mais barato, porque se quem investe no agronegócio tem certeza que vai receber, ele também vai ter um juro menor para oferecer para esse produtor rural. Então, o seguro agrícola é de extrema importância, nós precisamos trabalhar um seguro agrícola que possa trazer essa confiança em produzir no Brasil, né? Os Estados Unidos, por exemplo, onde nós já tivemos olhando como é que trabalha o seguro agrícola lá, praticamente 90% do produtor de soja americano tem seguro nas suas propriedades, num país que tem muito mais estabilidade que o Brasil. Então, você vê que nós precisamos tratar esse assunto bem firme para poder, num curto espaço de tempo, trazer de volta a confiança do produtor continuar produzindo. Quando a gente fala nesse aperto financeiro ainda, qual é o perfil do produtor que tem sofrido mais com esse aperto? Existe um perfil pequeno, médio, grande, ou esse aperto financeiro está atingindo, digamos assim, todos os segmentos, todas as escalas de produção?
Olha, ele atinge todas as escalas. Nós não temos disso, tanto que o produtor de soja, mais de 80% do produtor de soja é de pequeno e médio produtor, né? Mas nós temos que levar em consideração que o grande ele consegue, às vezes, fazer uma renegociação de dívida, buscar crédito, fazer o seu negócio continuar girando. Mas também, por outra parte, nós temos vendas aí, né? Não é segredo para ninguém, a quantidade de RJs que o mercado agrícola está todo mês colocando no mercado. Os números são assustadores. Por quê? Porque não tem rentabilidade de atividade. Então, hoje, todo mundo sofre com a questão de falta de crédito, juros altos e essa instabilidade que assola aí, o produtor no momento. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre essa desaceleração nas vendas dos defensivos, a estimativa, ou pelo menos há riscos na sua avaliação, de repente, com essa desaceleração na venda de defensivos, de algum risco para a produtividade, para a qualidade das lavouras aí nessa próxima safra? Sem dúvida. Fertilizantes é que nem dar glicerina na veia das plantas. Quando você tirou, que nem da glicose, né? Você tira a energia da planta, você vai ter uma produtividade menor. Então, nós acreditamos aí, com esse atraso de plantio, no caso da soja, por falta de chuva aí, no centro do Brasil, mais a questão do investimento menor, nós teremos uma safra aí sim comprometida. Não sabemos dimensionar o tamanho, mas não é uma super safra, isso eu tenho certeza. Nós temos muito desafio, né, começando por esse menor investimento, principalmente em correção e fertilizantes, e aí também essa atraso de plantio. Sempre que você atrasa o plantio, você tem uma janela, não é a ideal para o plantio, você tem uma produção um pouco menor. Então, esses dois fatores já comprometem uma parte da produção de soja no Brasil. A inserção da soja nesse campo dos biocombustíveis, por exemplo, são janelas que se abrem, também novas oportunidades que se abrem para o setor? Com certeza, os biocombustíveis é muito importante hoje para o setor agrícola brasileiro, tanto de soja quanto de milho. Né? No caso do soja, com o biodiesel, né? Sempre que nós tiver um consumo maior do óleo de soja para biocombustíveis, nós teremos maior oferta também pela outra ponta de proteínas. E isso acaba dando uma oferta na produção de alimentos, de carne, de ovos, né? Com a proteína. E da outra ponta, nós temos uma oferta de óleo que o mercado não consegue absorver tudo em alimentação. Então, o excedente desse óleo vai para o biocombustível e traz uma estabilidade econômica para o setor muito importante. Bom, eu quero aproveitar a sua presença aqui com a gente presencialmente, só para a gente pegar uma atualização, pelo que vocês têm acompanhado, a ProSoja tem acompanhado, como é que está aí o andamento da safra, do plantio, enfim. Tinha algumas regiões ali, digamos assim, esperando as chuvas. Enfim, qual é o cenário mais atualizado que você tem para a gente? Olha, nós estivemos em reunião ontem com produtores do Brasil inteiro. É claro que há um atraso de chuva. Agora, aí, a partir do dia 15, 20 de novembro, voltaram-se as chuvas no centro do país, onde há a maior concentração de lavoura de soja do Brasil. E ela andou, mas com esse atraso aí, ainda estamos com lavoura para ser implantada ainda, para ser implantada a produção. Né? Temos aí alguma coisa por volta de 10% ainda para ser plantada da área de soja no Brasil. Muito bem, presidente. Eu quero agradecer demais a gentileza de ter vindo com a gente, falado um pouquinho sobre esses assuntos importantes aqui, ao vivo, no nosso AgroTarde. Desejar você aí, a gente provavelmente não vai se ver presencialmente, pelo menos esse ano. Então, desejar você já um bom fim de ano, viu? A gente, com certeza, volta a conversar muito em breve em novas oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade e aí desejo aí um Feliz Natal aí para todo o setor produtivo, os produtores rurais do Brasil e também um próximo 2026 aí para toda a população. Valeu, mais uma vez, muito obrigado, viu, presidente?